Aí fizeram um desafio interessante, né, difícil, de falar sobre a articulação entre violência, sistema penal e democracia no momento presente. Eu quase não dormi essa noite pensando nisso. Não exatamente no que eu ia falar para vocês, porque eu tenho que falar sobre o que eu pesquiso, né? Mas, de fato, tem me tirado o sono, né? Imaginar para o buraco, certo? Onde a gente está se enfiando e como é que será que faz para sair desse buraco, né? Eu ando, assim, de um lado, muito preocupada com determinados eventos e acontecimentos e o aprofundamento de determinados conflitos, né? E, vamos dizer assim, uma explicitação de um discurso de recrudescimento, né? Nas relações interpessoais e em espaços, no próprio espaço público, né? Onde as pessoas agora parece que estão se sentindo muito à vontade para dizer aquilo que pode ser que elas sempre pensaram, né? Outras pessoas são neoconvertidos, né? E, enfim, outras pessoas talvez se sintam constrangidos a não confirmar os determinados discursos que são correntes hoje. Isso tem me preocupado bastante, né? Eu acho que nós estamos ainda vivendo um momento de descida e de perda de garantias, né? Um momento em que as pequenas conquistas que foram feitas da democratização para cá, elas estão se perdendo, né? Mas eu não tenho ideia de se a gente está no começo da descida, né? No meio ou no final. E isso é que me preocupa, né? É isso que me tira o sono, é não saber em que ponto da descida nós estamos, né? Uma das coisas que eu tenho, assim, prestado bastante atenção é ao fato de que é possível que, se houver uma nova abertura democrática, se houver, no final desse período, né, a recuperação de valores, né, que orientaram as democracias do século XX, eu também não tenho nenhuma segurança que isso vai acontecer, né? Mas, se acontecer, eu acho que será um momento, né, de colocar em xeque certas instituições, práticas e modos de fazer, e certas concepções, que na última transição, né, e na transição anterior, no final da ditadura Vargas, na última que foi a transição política da ditadura militar, né, para a nova república, foram tarefas não cumpridas. E podemos dizer até que na transição do sistema escravista para a república e o trabalho livre, também essas tarefas não foram cumpridas. Quer dizer, a gente nunca vivenciou uma transição em que a polícia e o judiciário tivessem sido reformadas, né? Isso é uma experiência que o Brasil não tem para contar, né? Não teve justiça de transição, não teve reformas na segurança pública e no judiciário com, né, o final da ditadura e o início da nova república. Bom, mas não teve nos outros também, né? Nos outros períodos de transição entre regimes. Em algum, sei lá, na transição do Império para a República, você teve alguma coisinha, mas, né, muita coisa também se conservou, né, e uma perspectiva muito mais de continuidade do que de ruptura. Então, a única coisa que me faz ter esperança, né, e conseguir, enfim, depois dessas reflexões sombrias que eu ando tendo sobre o momento presente, é imaginar, né, que o final desse ciclo possa, né, resultar num outro, né, num novo renascimento democrático e novas bases, né? E eu vou, enfim, tentar conversar aqui com vocês um pouquinho sobre as pesquisas que eu tenho feito. Nos últimos anos eu tenho me debruçado bastante sobre a questão do policiamento, né? Policiamento e relações raciais e a questão, né, do racismo institucional nas polícias. E tenho acompanhado o tema da justiça criminal muito pelo desenvolvimento do encarceramento, né, dos estudos sobre encarceramento. Eu tenho vários orientandos que estão pesquisando isso aí de uma forma muito fina, competente, inovadora. Então, eu tenho acompanhado essa discussão, né? Então, eu vou conversar um pouquinho a partir daí, mas gostaria de chegar naqueles pontos que eu acho, né, que o novo ciclo de democratização deveriam tocar.
Mas por que que eu acho que esse ciclo vai demorar, né? Por outro lado, por que que eu acho que ele vai demorar, né? Bom, não tem como a gente não falar, né, da ilustração de um caso dramático, né? Mas que é a ilustração de um caso que responde bem às nossas teorizações sobre o campo, que é a perseguição judicial que o Lula tem sofrido, né? E por que que eu estou falando em perseguição judicial? Eu estou falando que é porque, né, o judiciário comparece em vários momentos, né, em que a trajetória política do Lula, né, está em jogo, e o judiciário aparece em vários momentos tomando decisões que toma em relação a ele, mas não toma em relação a agentes políticos que estão na mesma posição que ele dentro do sistema, né? Então, vamos dizer, os ex-presidentes não estão recebendo do judiciário e da Polícia Federal o mesmo tratamento que ele. E mesmo outros atores políticos, né, vamos dizer, da mesma relevância ou de uma relevância similar, também não estão, né? Então, ele foi impedido de ser ministro por uma decisão judicial, né? Uma coisa bastante criativa do sistema, né? Das novas relações entre executivo e judiciário, quer dizer, o judiciário impedia a nomeação de um ministro, realmente foi um ministro que não estava processado naquele momento, não estava condenado, né? Naquele momento não estava. Então, foi uma inovação aí que eu estou chamando de uma perseguição judicial, né? Ele foi condenado com as tais provas por convicção, né? A gente sabe que isso não acontece só com ele, né? Mas com uma pessoa da estatura dele é uma inovação, né? Inovação que eu estou querendo dizer, vocês estão entendendo, uma inovação para a gente escorregar a ladeira abaixo, mas é uma inovação. Liminar para impedir que ele receba título de honoris causa na UFRB. Também, né, parece que os juízes realmente, eles não têm muitas outras preocupações nas suas varas, né? Imagina o que é uma vara criminal, né, uma vara de justiça ali no interior da Bahia, para o juiz ter tempo de se preocupar com o que a universidade está fazendo com os títulos, né, que a sua autonomia universitária concede. Então, isso ilustra um pouco o modo de funcionamento da justiça no Brasil. Que aí parece contraditório com o que eu estou falando, né? Existe a perseguição de um indivíduo que tem um destaque, né, no sistema político, ele não é um indivíduo qualquer, ele é um ex-presidente da República, ele é candidato, ele é, enfim, né, tudo isso que vocês sabem que é um grande mito político que é o Lula. Mas, por outro lado, o que está se fazendo com o Lula, né, embora seja uma inovação das relações entre o judiciário e o poder executivo, ou das relações do judiciário com a democracia, não são práticas novas, né? Está se fazendo, a inovação está se fazendo com o cara da estatura dele aquilo que se faz todos os dias, né, no âmbito da justiça criminal. Então, não é só o Lula, né? A gente poderia fazer a contraposição Lula-Aécio, ou Lula-FHC, ou Lula e Serra, ou Lula e Alckmin, mas a gente pode fazer essa correlação, né, essa contraposição desses pares binomiais, ela vai encontrar correspondência no crime comum, numa outra contraposição, Rafael Braga e Breno Borges, né? O Breno Borges é o filho da desembargadora que foi preso com 200 peças de munição de fuzil, mas era para uso, tá? Não era para tráfico. Então, por isso ele ficou solto, né? A munição não era para uso, não era para tráfico, né? E a droga, que era para uso, não era para tráfico. Então, ele também foi solto. Tudo era para uso, né? E o tratamento judicial, né? Rafael Braga está lá, condenado por tráfico, no regime mais gravoso possível, né? Por causa da posse de 9 gramas, né? E ele contraiu tuberculose, foi deslocado essa semana para um hospital, né? Em função das condições em que ele está cumprindo pena, numa cela onde não tem colchão. Então, ele está dormindo no chão, como está fazendo frio, né? Também mostra para nós um retrato do que é a condição de cumprimento de pena no Brasil hoje, né? Tuberculose é uma doença que, na população civil do país, né, já estava bastante controlada, enfim, só caso. A tuberculose voltou à moda, mais por causa dos pacientes de AIDS e de síndromes, né, específicas, quer dizer, como uma doença
como é que fala, oportunista, né? Ela por si mesma ela já tinha perdido relevância na saúde pública do Brasil e ela voltou a ganhar relevância por causa da população carcerária, né? Então esses casos, Lula, Rafael Braga, Breno Borges, na verdade eles são casos com rostos. Eu queria ter trazido os rostos, mas desculpem, eu realmente me enrolei com a preparação do PowerPoint, mas são casos com rostos, né? Que eles identificam o funcionamento da justiça de uma forma que eu descrevi num texto meu, que foi publicado em 2010, que eu chamei de 4 intensidades, né, em que a nossa justiça funciona. Tem toda uma discussão na bibliografia internacional sobre 2 velocidades de funcionamento da justiça, né? Me parece que nas grandes democracias existem sistemas judiciais que funcionam em 2 velocidades, né? Enfim, não é talvez uma coisa totalmente que nunca tinha sido visto uma liderança política de esquerda, né, passar por um processo de perseguição judicial. Isso acontece nas democracias ditas consolidadas também, certo? Mas eu acho que o nosso sistema tem uma complexidade, né, ainda maior, porque nesses países não existe, né, vamos dizer, o uso da força, né, de maneira ilegal não é tão, enfim, disseminado, né, e também a conivência judicial com os abusos de poder dentro do sistema, ou o uso desregulado da força, ela não é tão visível quanto ela é no caso brasileiro, né? Então, eu acho que o nosso caso, ele não é que ele não tenha características que outros sistemas judiciais tenham, mas ele tem uma complexidade, né, que é bastante específica do nosso caso, né? E por isso que eu... Então, nesse texto de 2010, né, que é chamado O Campo Estatal de Administração de Conflitos, eu vou falar da existência de quatro intensidades de funcionamento da justiça, e eu voltei agora a revisitar esse texto à luz, né, desses casos com rosto que eu citei agora, né, Rafael Braga, Breno Borges e Lula, né, eu voltei lá no meu texto para ver, entendeu, se 7 anos depois, né, aquele sistema que eu montei ali, pensando em Daniel Dantas, naquela época que tinha sido solto com 2 habeas corpus na mesma semana, expedidos pelo Gilmar Mendes, né? Aí eu, na semana que eu estava revisitando o meu texto, o Gilmar Mendes também deu 2 habeas corpus para a mesma pessoa, né? Que foi agora para o Barata. Eu falei, opa, eu estou super up to date, entendeu? Meu texto não envelhece, né? Porque o Gilmar continua lá, né? E ele continua levando a cabo o mesmo tipo de sistema. Então, naquele momento, eu falava assim, tem 4, pelo menos 4, certo? Eu não estava dizendo que só tem essas 4, mas que pelo menos 4 intensidades de funcionamento da justiça. E o que eu estou querendo entender com intensidade de funcionamento? Eu estou falando da importância e da relevância da implementação do direito na administração dos conflitos, né? Então, por exemplo, quando um policial faz uma execução na rua, né? Isso é uma forma de administração estatal de conflitos, certo? Mas ela não está encarnada na figura do direito, embora ela possa ser legalizada para dentro do sistema, e ela é, né? Mas era isso que eu estava querendo dizer, o quanto, né, que o resultado da administração do conflito encarna, certo, a relevância do direito, ou não encarna a relevância do direito. Então, tinha, né, o primeiro nível que eu falava, os grandes casos e as grandes personalidades que conseguem mobilizar o direito a seu favor. Então, por exemplo, uma pessoa que consegue 2 habeas corpus do STF na mesma semana, vamos dizer para ele, super parabéns, tá? De parabéns, né? Só que, naquele momento em que eu escrevi meu texto, em 2009, eu pensava o seguinte, bom, todo mundo que tem capital político, todo mundo que tem boas relações para dentro do sistema político, pode ser que esteja, né, nesse lugar. E eu falava, mas não é uma condição da posição, uma condição da pessoa. Eu já dizia isso naquele momento, né? Eu dizia, não é só uma questão de classe, não é só uma questão... É um conjunto de coisas, é uma intersecção, certo? De um conjunto de vetores, de diversos tipos de capital e diversos tipos de capital que poderiam ser mobilizados naquele momento, né? Em que o indivíduo ganharia relevância. Quer dizer, quem é a pessoa? Na verdade...
a noção de pessoa para a antropologia, não exatamente a de indivíduo, porque a de indivíduo está no registro da igualdade. E era exatamente o que eu estava tentando dizer ali naquele momento. Não tem igualdade, né? Tem esse registro da pessoa, né? Mas aí é interessante o caso do Lula, porque, né, se o caso do Breno Borges, ele confirma as minhas análises lá de 2009, o caso do Lula desafia as minhas análises de 2009. A não ser que a gente continue, né, ou a gente vai interpretar o seguinte, não, mas é que daí a raça, a classe, a origem e a trajetória política, né, tenham relevância para a posição onde a pessoa vai ficar no sistema. E parece que no caso do Lula isso tem relevância. O fato dele ser um nordestino, na mão de juízes sulistas, né, é relevante, é uma questão racial, nos termos em que, né, o Antônio Sérgio Guimarães entende, né, o preconceito do Sudeste em relação ao Nordeste, né, ou do Sul em relação ao Nordeste. Uma trajetória política, né, que num conjunto né, uma questão de politização da justiça, e a origem social, né, quer dizer, o fato de que existe um pertencimento de classe e a mobilização de uma identidade de classe por parte do Lula, né, que é reconhecida pelo sistema e tal. Então, ficou um pouquinho mais complexo o meu modelo, né, porque ele vai passar a envolver, vamos dizer assim, um feixe de relações tão difícil, né, que torna para a gente até difícil fazer previsões em relação a esse modelo, né. Só que quando eu digo que parece que é difícil de fazer previsões em relação a esse modelo, eu não estou dizendo nenhuma novidade, porque o Cante de Lima e o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira já diziam, né, que a marca do nosso modelo judicial é a arbitrariedade, certo? Então, a arbitrariedade, ela, né, pode ser descrita como isso, é um feixe tão complexo, né, de relações e de capitais, que tem o poder de influenciar, né, os rumos e as decisões judiciais, e a atenção e a seletividade do sistema, né, e ela é tão complexa, ela é tão minúscula, ela é tão capilar, né, que ela vai se reduzir ao nível da posição que a pessoa ocupa no sistema, né. Pode ser que um outro colega de partido do Lula, ou que, né, enfim, um outro nordestino dentro do sistema não vá ter o mesmo destino, né? Aliás, o Lula está solto e o Zé Dirceu está preso, né? Então, quer dizer, também não dá para a gente dizer que todos os petistas estão tendo tratamento igualitário, porque ao fim e ao cabo, né, o nordestino que mobiliza a identidade de classe, ele está, né, está solto por causa, enfim, da relevância política, quer dizer, o feixe, né, ele continua se enredando, e outras figuras do mesmo partido que podem ter a mesma identidade de classe, né, e às vezes uma identidade racial que poderia parecer até mais favorável, quer dizer, se o Zé Dirceu se identifica como branco, se a gente reconhece ele como branco, mas no caso, né, ele não está conseguindo, enfim, ter uma situação tão favorável, né? Então, eu acho que vai complexificando, né, aquele modelo, embora confirme, vamos dizer, as grandes linhas, né, de que existe um feixe aí, muito capilar, né, de relações que vão influenciar as decisões sobre seletividade, né? Então, estou combatendo um argumento que vai dizer que o judiciário é apenas classista. Ele não é apenas classista, ele é classista também, né? Mas ele também é racista, mas ele também é machista, mas ele também, né? Ele depende das redes jurídicas de advogados que uma determinada pessoa consegue mover em torno de si e outra não consegue, certo? Depende de relações de amizade, parentesco, que é muito importante essas relações de parentesco. Então, o Breno Borges é filho de uma desembargadora. Isto é relevante no caso dele. Não só o fato de ele ser uma pessoa de classe média alta ou um rapaz branco, né? O fato dele ser filho é muito relevante. Então, quer dizer que não existe só um tipo de clivagem, né? Então, o que eu estou advogando também do ponto de vista conceitual é que, para a gente falar das relações entre o sistema de justiça e uma democracia, uma aplicação democrática do direito, né, a gente precisa lançar mão, no caso do Brasil, muito especialmente, de abordagens de interseccionalidade, né? Porque importa o parentesco, importa a classe, importa a
a identidade racial, importa a identidade de gênero, né? Um conjunto de coisas importam para a gente conseguir entender a trajetória que as pessoas vão fazer por dentro do sistema de justiça, e me parece que não tem duas trajetórias idênticas, né? Que essa que é a questão que sempre está nos movendo, né? Então, o Lula estaria mais, né, mais do que dentro daquele primeiro nível dos grandes casos, onde o direito é sempre mobilizado de uma maneira muito tranquila e favorável, né, para quem está transitando por dentro do sistema. Um segundo nível que seria aquele das barreiras, das restrições ao exercício dos direitos individuais, principalmente do acusado, né, do cumprimento de pena em presídios que têm tuberculose, né, esse tipo de coisa que, né, na hora que no frigir dos ovos a gente vai ver, né, que o tratamento, existe sempre um déficit, né, de assegurar garantias em todas as fases, né, desde o momento em que, sei lá, a pessoa vai ser presa em flagrante, certo? Até o momento do cumprimento de pena, né, com acusações por convicção e não por provas, né, por testemunhos única e exclusivamente dos policiais que fizeram flagrante, sem outras provas que tenham a ver no processo. Então, isso daí, vamos dizer, é o arroz com feijão da justiça criminal, mas esse arroz com feijão da justiça criminal tem gente que está acima dele, é isso que interessa. E também tem gente que está abaixo dele, certo? Que também me interessa, né? Então, talvez um deslocamento lateral, um pouco abaixo, mas talvez não tão crítico, né? Que é o das justiças informalizadas, que eu estudei, que o Rodrigo estudou, né? Juizados, mediação, justiça restaurativa, enfim, N coisas, né, de uma forma de justiça negocial que tem dentro desse sistema, mas onde também a linguagem do direito ou a linguagem dos direitos tem pouca relevância na administração de conflitos, né? A gente estudou isso vários anos das nossas vidas, né? E chegamos à conclusão de que esse não era exatamente, né, um ambiente onde a promessa de democratização do sistema se concretizou, né? Havia uma promessa de democratização, havia um horizonte, vamos dizer, uma utopia de por onde nós vamos reformar o judiciário, vai ser assim, né? Com rituais orais, com rituais informais, aonde, né, as pessoas vão poder ter mais protagonismo sobre os seus próprios conflitos, sobre a solução dos seus próprios conflitos, mas o que a gente acabou percebendo foi que essas inovações, porque o sistema não foi reformado, né, porque o judiciário não foi reformado, aí você vai dizer, mas Jaqueline, em 2004, né? 2004 ele sofreu uma reforma, mas que atingiu muito mais o nível administrativo e da organização dos tribunais, né? Criou o CNJ, tudo mais, enfim, tudo bem. Houve, né? Mexeu-se um pouco naquele sistema, mas vamos dizer assim, do ponto de vista da relação do jurisdicionado com a justiça, né? Isso que a gente chama de uma dimensão do serviço de justiça, né? Isso foi muito pouco tocado. E principalmente quando se trata da administração de conflitos violentos, ou se trata, aí mais ainda, de violações aos direitos humanos, né? Esta dimensão, certo, da justiça, que é uma dimensão fundamental para a gente poder caracterizar um sistema como democrático, né? Existe acesso a direitos, ocorrem violações aos direitos humanos. Quando elas ocorrem, o que acontece? Né? Essas respostas aí é que a gente tem dúvidas, certo? Ou a gente tem, no caso agora, certezas, né, de que as nossas reformas não puderam responder a isso. Eu tenho um texto com o Frederico de Almeida em que a gente aborda bastante essa questão, né? A iniciativa de reforma do judiciário, que entrou no Legislativo em 1991, era para tratar as graves violações aos direitos humanos. Aliás, um projeto de lei do grande e inexorável, inoxidável Hélio Bicudo, né? Para a gente ver como que, né, o mundo gira e a lusitana roda, né? Foi ele o autor do primeiro projeto, e esse projeto foi todo desfigurado depois, né, ao longo de 91 a 2004, né? A SADEC, os orientandos dela, dissecaram bastante como é que foi esse processo legislativo, mas que a reforma do judiciário, que acabou sendo aprovada em 2004, quase que não tinha mais nada que ver, né, com aquela ideia de vamos reformar o judiciário para assegurar direitos humanos, né, e para, vamos dizer, fazer com que ele responda ao ciclo de democratização social e de
criação de novos direitos que apareceram naquele momento, né? E, por fim, no meu modelo da justiça de 4 intensidades, eu falo dos procedimentos informais e ilegais, né? Então, dentro desses procedimentos informais e ilegais, nós estamos falando de confissão por tortura, estamos falando de execuções sumárias da Polícia Militar, que no Brasil é o país onde esse tipo de situação mais acontece, né? Mesmo comparado com países onde a violência policial é muito grave, é incomparável com os números do Brasil, então isso tem que caber em algum lugar dentro do sistema de justiça, né, porque, de certa forma, né, é o Estado administrando conflitos e dando resoluções em nome do Estado, e se a gente ignora essa dimensão do sistema, né, então a gente fica naquele mundo bonito, entendeu? Dos juristas, todo organizado, onde tem Constituição, tem os direitos, as pessoas constituem advogado, vão à justiça, né, e resolvem os seus conflitos. Existe já uma primeira, né, uma primeira seleção básica dos conflitos, que é de produção de desigualdade no Brasil, né, dentro desse campo estatal de administração de conflitos, que é aqueles que já vão cair fora de cara, né, e às vezes vão ser exterminados da possibilidade de administrar seus conflitos de forma pública, né? E daí eu não estou falando só de execuções, mas também eu estou falando de acordos que são feitos em porta de viatura, de acordos que são feitos em salinha de delegacia com pressões de todos os tipos, certo? E que a pessoa acaba assinando alguma coisa ali, e às vezes não vai nem resultar em condenação judicial, não. Vai cair fora do sistema mesmo, certo? Mas são mecanismos de negociação onde o poder estatal joga um peso, né, para produzir um resultado de administração de conflitos que está fora do direito, né? Então é isso que eu estou chamando desse 4º nível aí, onde o direito ele é, né, totalmente rarefeito mesmo, né? Então daí que acontece que esse sistema vai sendo mobilizado pelos indivíduos, né, que vão de alguma forma se beneficiando desse sistema. Então é claro que se existe esse último nível onde o direito é totalmente rarefeito, né, e alguém, né, e alguns não conseguem exercer sequer o direito de existir, esse nível só existe porque alguém se beneficia dele, né? Porque alguém vai recorrer a esse tipo de administração de conflitos para fazer valer o seu direito. Só que daí não é um direito, né? É realmente um privilégio, né? É a posse, vamos dizer assim, de fato, né? Do espaço público para fins privados. Mas, enfim, eu vou andar um pouquinho, porque senão eu não chego onde eu quero chegar, né? Então, bom, tem essas 4 lógicas, né? Elas definem características que são estruturadas desse campo, mas o campo também ele está em movimento, né? Ele é atravessado por movimentos de política criminal. Então, eu nunca queria que essa leitura do campo ela fosse estática, que a gente dissesse que essas 4 dimensões sempre existiram, sempre vão existir da mesma forma. Os movimentos de política criminal podem vir a criar outros níveis, ou fazer com que um desses níveis perca importância, ou fazer, como agora, por exemplo, que pessoas que durante muito tempo ficaram naquele primeiro nível de mobilização total e confortável do direito possam cair fora dele. O Marcelo Odebrecht caiu fora. Certo? Ele estava, né, muito bem localizado dentro daquela posição, sempre, né, com o poder do dinheiro e do prestígio e de tudo. Bom, e ele está lá preso e nós estamos aqui soltos, certo? Então, algo acontece dentro do sistema também, que há movimentos, certo, de política criminal que vão, enfim, mexendo com esse sistema. De modo nenhum eu queria, né, que o meu texto de 2010, certo, fosse lido como uma estrutura estruturada que não vai mudar nunca, né? Eu acho, sim, que ele muda e que o nosso trabalho de investigação é sempre tentar entender em que posição ele muda, né? Ele muda com guerra às drogas, certo? Quando a guerra às drogas fica mais firme ou menos firme, esse movimento, né, vai mudar, vai levar mais gente de um nível para o outro, etc. Né? A guerra às drogas não produz só encarceramento, ela produz também execuções, né? Diz que no Rio de Janeiro está tendo guerra. Guerra às drogas não no sentido figurado, guerra mesmo, não é isso? Então, isso produz movimentos, né, dentro desse sistema. E no caso paulista, a guerra às drogas tem uma relevância, mas tem muito mais relevância a repressão ao ladrão, né? A figura do ladrão em São Paulo é a figura mais temida, né? Tanto que ela gera uma reação de identidade por parte
das redes organizadas do crime de reivindicar a sua identidade de ladrão. Então, o PCC é uma rede de ladrões. Isso não é uma categoria de acusação, isso é uma categoria de reivindicação, né? Que é muito interessante dentro disso. O que é o ladrão, né? Que é muito... Enfim, meus colegas lá da UFSCar, da Unicamp, da USP, têm investigado muito, né, o que é a formação dessa nova identidade, a moralidade positivada, vamos dizer assim, de ser ladrão, né? Então, isso é interessante também, que vai mostrando, né, como que os movimentos dentro dessa estrutura estruturada vão acontecendo, né? E acho que tem um outro movimento de política criminal que é muito importante por dentro desse movimento, que é observar como que gestão da violência ou gestão da vida, né, se entrelaça, se contrapõe ou, enfim, caminha junto com gestão da riqueza, né? Eu acho que isso são duas formas de ativação, né, dos movimentos dentro desse campo, né, dos movimentos de política criminal, que vão criando desenhos por dentro, né, dessas estruturas estruturadas, né, e que vão compondo um desenho que a gente espera que a democracia, né, ou que a possibilidade de um novo ciclo de democracia possa mudar a relação entre o que é hoje a gestão da vida em contraposição ao que é hoje a gestão da riqueza, né? Então, o que a gente está vendo hoje dentro do sistema é que a gestão da riqueza tem absoluto predomínio sobre a gestão da violência ou sobre a gestão da vida, né? A gente tem tentado tratar isso através de vários dados, né? Por exemplo, observando a composição da população carcerária e mostrando que, né, o número de pessoas que está presa por cometimento de violência contra a pessoa, né, em absoluto se compara com o número de pessoas que está presa por crime patrimonial, inclusive cometido sem violência, né? Então, 50% dos nossos presos está preso no Brasil em geral, né? Nos estados varia um pouco, mas é mais ou menos isso daí. Mais ou menos metade está lá por crime patrimonial, mais ou menos a metade do crime patrimonial é roubo e outra metade não é. Quer dizer, é crime patrimonial, mas que não foi cometido com violência, né? Daí tem receptação, tem furto qualificado, tem um monte de coisas dentro, né, dessa categoria de crime patrimonial que não pode ser associado com o uso da violência, está associado com a gestão da riqueza. Os crimes contra a pessoa, né, no geral, dá uns 12%, ou pessoas que estão presas por homicídio, dá em torno de 6% da população de presos, né? Uma população crescente, quer dizer, a gente deveria imaginar, né, que um monte de políticas que foram feitas de redução de homicídio tivessem feito um pouco essa proporção se modificar, mas ela não se modifica, né? Enquanto que a gente parte, no começo dos anos 2000, de ter mais ou menos 15% a 18% dos presos por delitos de drogas, né? E agora essa proporção está em 35%. Então, claro, os delitos de drogas, eles são importantes, eles impulsionam o crescimento do encarceramento, porque essa faixa dos delitos de droga, ela vai se alargando cada vez mais. A gente tinha 18% da população, agora tem uma população maior, né? E os delitos de drogas são 35%. Mas presta atenção que aquela população de metade que está presa por crime patrimonial, ela continua sendo metade, só que a população triplicou. A população de presos triplicou, quadruplicou. Então, quer dizer que também muito mais gente está indo para a cadeia, né, por delitos patrimoniais. Então, eu já argumentei isso daí em outros textos, mas eu queria só fechar a minha argumentação hoje falando lendo muito rápido um caderno de campo que eu fiz na pesquisa sobre a audiência de custódia, que a gente tocou o campo em São Paulo, na coordenação do Rodrigo, né, que acho que ajuda a esclarecer um pouco o que eu estou dizendo dessas tendências, né, em tensão entre o que é a gestão da riqueza e o que é a gestão da violência, e por que eu acho que a gestão da riqueza predomina sobre a gestão da violência. Então, eu saí do campo e escrevi isso daqui um dia. Uma rigorosa gestão da violência é realizada nas audiências de custódia. Estou afirmando que é uma rigorosa gestão da violência. Usou arma, constrangeu a vítima, ameaçou com a finalidade de subtrair patrimônio ou grana sem chance de ser solto.
E a gente, com os dados, comprovou que é verdade. Soltos são os pequenos traficantes que agem sem violência. Em São Paulo, eles são, né? Uma proporção bastante grande, metade das pessoas que vão para a audiência de custódia em São Paulo são soltos, e, em geral, com esse perfil. Pequenos traficantes ou furto, receptação, tudo que é cometido sem violência. E se agirem de modo organizado, eles rodam. Então, quer dizer, que mesmo que for sem violência, mas que tiver indícios, né, aí vai ficar preso. Mas a gestão rigorosa da violência, ela é seletiva. Os policiais que abusam da força não têm a certeza da punição. Chega na audiência de custódia, há todo, né, um trabalho que é feito ali para que os policiais, que, né, mesmo quando existam marcas objetivas, né, de uso da força, os policiais não fiquem na berlinda, certo? Então, eles não têm certeza da punição, eles não estão lá para ouvir esporro. Não tem audiência de esporro no policial. Tem audiência de esporro nos moleques, mas no policial não tem, né? Para escutar o quanto eles são maus e perversos, o quanto eles tornam o mundo das pessoas inseguro. O policial não tem nenhuma audiência no sistema de justiça que ele vai escutar isso daí. Quanto ele é uma pessoa má, o quanto ele, né, torna o mundo dos outros inseguro. Nem os maridos violentos são tratados com o mesmo rigor. Acabou de acontecer essa semana em São Paulo. A violência doméstica, ela é vista como uma questão complexa, que é, de fato, né? Só que o roubo não é visto como uma questão complexa. O roubo é visto como uma questão simples. Roubou, vai ficar preso, né? Quando um playboy atropela e mata um guarda de trânsito, que foi um caso que aconteceu, né, quando a gente estava em campo lá em João Pessoa, a sua violência não é tratada pelo mesmo ritual. Ele não ouvirá o esporro na audiência de custódia, e o seu caso não é para cortes ordinárias. Apenas desembargadores é que vão fazer os papéis circularem. O corpo do acusado não vai ser constrangido no ritual de submissão. Chegar algemado, passar na carceragem, andar algemado pelos corredores de cabeça baixa, entrar na sala de audiência em que toda a cena é montada para incorporar uma desigualdade prévia. Todos estão ali livres e têm direito à fala autônoma, menos o acusado, né? Ainda que essa fala seja regulada pelo ritual e tudo. O acusado, ele está em total submissão e ele não pode falar sobre si mesmo, a não ser no que for permitido pelas perguntas que lhe são dirigidas. Ele não pode ter uma fala autônoma sobre si mesmo, para o seu próprio bem. Controlar a fala para o seu próprio bem é o indício cabal de que o ritual é hostil para o réu. E ele não pode ser ele mesmo, ele tem que ser controlado de fora, né? E daí, se a gente conhece a discussão de Elias e Foucault sobre o autocontrole, né, dá para escrever um paper só sobre isso. O defensor, que apenas lê em voz baixa um texto prévio, que parece não provocar qualquer efeito concreto sobre a realidade, a cena de um defensor que apenas lê em voz baixa, ela denuncia a inefetividade do seu papel. Não adianta ser combativo num espaço em que você não vai ser ouvido. E incomoda a socióloga que acredita em justiça, pois essa cena denuncia o caráter dramático da farsa. Bom, aí por fim, acho que eu já até estourei o meu tempo, né? O que eu queria só dizer para concluir, né, que eu acho que o tema da democracia no sistema judicial hoje, ele não está sendo enfrentado ali, no próprio ritual, certo, de administração da justiça. Não é só na questão da judicialização da política, né? E a gente não tem horizonte de reforma, né? Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista sobre a minha pesquisa de doutorado, né, que falava sobre o Centro de Integração da Cidadania, que foi uma geração que viveu, né, a experiência da transição democrática e que formulou um horizonte. A gente pode fazer todas as críticas que a gente quiser ao modelo que eles tinham, mas eles tinham uma proposta, eles tinham um plano de ação. A gente vai derrotar a ditadura, vai entrar na democracia e nós vamos fazer isto, ó. Né? Chama Centro de Integração da Cidadania, está aqui o projeto, ele tem 20 páginas, ele é assinado assim, 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 o que a gente pretende fazer para reformar a justiça, isso. Tinha um programa de ação, certo? Era uma geração, um grupo de pessoas que visualizava, certo? Formas pelas quais eles imaginavam que a justiça poderia ser reformada nesse nível aqui que eu estou descrevendo, né?
Bom, muito pouco foi tentado na prática, né? E até hoje. E o período democrático, mais do que assistir a essas inovações que foram desenhadas pela geração dos que vivenciaram a transição, e coisas que deram certo, né? Então a gente dizer, bom, teve uma transição, daí mudou um monte de coisas. Mais do que a gente ficar constatando que mudaram, a gente constata que não mudaram, né? E o que a gente constata desse período da Nova República, né, de 88 a 2016, foi um aprofundamento das desigualdades e dos desafios da equidade dentro desse campo da justiça criminal, né? Então, se a transição para a democracia ela produziu poucas propostas, eu temo que hoje nós estejamos um passo a mais para dentro do buraco, que nós estejamos exatamente no ponto de ter perdido o horizonte das alternativas, né? Então, depois nas respostas eu posso falar uma coisa mais otimista, tá bom? Mas por enquanto é isso. Obrigada. Bem, gente, boa tarde. Queria agradecer ao convite, né, e a aceitação propriamente do José Vicente da nossa participação aqui no ILE, aproveitando a vinda da professora Jaqueline para uma banca de doutorado que nós vamos ter amanhã à tarde na PUC, né, às 13h30, da Rafaela Palamola, sobre o tema da justiça restaurativa. E também aproveitando a possibilidade da Lígia, né, de contribuir com esse debate e fazendo então essa discussão que na verdade foi proposta por mim, né? Esse tema violência, sistema penal e democracia foi a minha sugestão para o debate dessa mesa, e eu quero justificar um pouco isso, né? Eu quero dizer o seguinte, a nossa geração, muito mais eu do que a Jaqueline e a Lígia, está chegando nos 50 anos, né? Ou seja, nós estamos chegando num momento... Nós estamos chegando num momento onde, primeiro, nós passamos, eu pelo menos, a infância na ditadura militar. Depois tivemos 30 anos de democratização, vivemos a nossa formação, inclusive, nesse período. E agora, quando nós temos talvez já uma carreira consolidada, enquanto pesquisadores da área, nós vivemos pela primeira vez um grande retrocesso, um golpe, né, nas instituições e que tem consequências, marcas. E se nós formos ficar continuando com as nossas pesquisas como se nada tivesse acontecido, nós vamos chegar nos 70 e... sem possibilidade alguma de que isso seja revertido, né? Ou seja, esse pessimismo final da Jaqueline vai ser, daqui a 10 anos, o debate vai ser aqui sobre o que piorou, né? E daqui a 20 anos, mais ainda. E eu acho que não dá para fazer isso, né? Eu acho que a ciência política e as ciências sociais no Brasil, elas foram tomadas de surpresa com o golpe, né? Talvez a ciência política, especialmente, por uma visão muito institucionalista, consolidou a ideia de que nós estávamos numa democracia consolidada. Talvez a única área das ciências sociais onde isso nunca passou batido foi a área das pesquisas em violência e segurança pública, que é uma área onde sempre se disse, nós temos uma democracia inacabada, nós temos uma democratização inconclusa, e agora nós temos uma democratização interrompida. Isso não é novidade para nós, né? Porque na nossa área essa sempre foi a realidade, ou seja, uma realidade de permanências de um modelo, né? Se nós formos falar em termos durkheimianos de uma estática e uma dinâmica dos fenômenos sociais, nós temos na área do sistema penal, no Brasil, uma tendência à permanência, à manutenção de padrões de funcionamento que me parece, né, o trabalho da Jaqueline talvez seja o mais ambicioso na tentativa de descrever como esse campo funciona, que resultados ele produz a partir do modelo das 4 intensidades que ela construiu já a partir da tese de doutorado, né? Eu tenho procurado olhar muito para a dinâmica do campo, no sentido de pensar as reformas e o impacto dessas reformas sobre o sistema penal e sobre a segurança pública de uma forma mais ampla, né? E eu vou querer falar um pouco sobre isso, então, nessa mesa, até para tentar tirar um pouco o debate de uma situação muito pessimista e tentar apontar algumas pistas de retomada do fio da meada, porque eu acho que nós temos aí 20 anos, pelo menos, de avanços, de tentativas, né, de construção de algumas coisas novas que, mal ou bem, vão deixando algum legado. Então, eu quero falar um pouco sobre o cenário atual, sobre o legado dos 13 anos de governo democrático popular
em matéria de sistema penal e segurança pública, e no final eu quero falar um pouco sobre o que seria, afinal de contas, um programa para esse campo, né, de estudos a partir de uma perspectiva democrática, porque eu acho que isso é ainda uma das nossas lacunas e um dos nossos problemas no debate contemporâneo, especialmente a partir do impacto do golpe, né? Em termos de cenário, eu acho que não dá para deixar de lado o fato de que a sociedade brasileira é hoje no mundo, possivelmente não a mais, mas uma das mais violentas. O modelo social em torno do qual o Brasil hoje se constitui, ele produz um genocídio, que vem sendo apontado pelos pesquisadores da população jovem, negra, que tanto vai sofrer a ação dos mecanismos de repressão no sentido da sua letalidade, quanto dos próprios conflitos que envolvem essa parcela da sociedade brasileira na sua relação com os mercados ilegais. Nós temos aí uma taxa de homicídios que é absolutamente impossível de ser deixada em segundo plano quando se analisa hoje a sociedade brasileira. E quais foram as políticas nesses 30 anos aí de democracia que foram colocadas em prática para enfrentar esse problema? Esse é um vazio, né? Nós não tivemos, de fato, isso como uma prioridade. Essa questão nunca foi enfrentada. Se foi enfrentada de alguma forma, foi por meio de uma promessa no sistema penal. Vamos fazer mais do mesmo, vamos prender mais, até que vai chegar um ponto em que vai haver um número suficiente de presos que vai começar a reduzir a violência aqui fora. E nós sabemos que isso é uma ilusão, né, uma ilusão perigosa, porque gera, pelo contrário, um efeito perverso, né, e um resultado que é o contrário daquilo que se pretende. Mas ninguém fez o contrário disso durante esses 30 anos. De 1980 até 2017, os homicídios aumentam, estabilizam num determinado período e voltam a aumentar novamente, e a taxa de encarceramento aumenta durante todo o período, né? Então, essa é a nossa situação em termos de taxas. Por outro lado, nós temos sim, não podemos negar isso, uma degradação das instituições nesse último período, né? Tudo aquilo que se tentou construir, e eu vou falar um pouco sobre isso em seguida, daria para dizer que foi por água abaixo, né? Todo o debate que nós temos feito com a polícia, por exemplo, eu me lembro, eu estava aqui em 1997, eu entrei no mestrado aqui na URGS, em Sociologia, e era o mesmo período onde o Olívio foi eleito governador do estado. E o José Vicente fez um convênio e nós começamos a dar aula para policiais, mestrandos em Sociologia, falando em direitos humanos, violência e etc., né? E não eram só policiais, era polícia, agentes penitenciários e policiais civis e militares. Uma experiência extremamente inovadora, né, em termos de formação, diálogo, abertura para uma série de novas questões que a universidade poderia trazer, né? E, digamos, não foi só o governo Olívio. O governo anterior, quando o José Aschenberg foi secretário de Segurança, também teve essa abertura para o debate com a universidade na formação dos policiais. Parece que tudo isso não existe mais. Parece que na polícia ficou um ressentimento. Esse pessoal dos direitos humanos, eles estão do lado do bandido, e nós, policiais, estamos abandonados. O que nós queremos conversar com essa turma, né? O que eles têm para nos trazer? Que vantagem nós vamos ter com esse diálogo, né? Então, é uma sensação, de fato, de perda, de diminuição, digamos assim, de toda uma perspectiva que se tinha em relação a essa possibilidade, né? E eu sempre gosto de lembrar uma frase do Zaffaroni, né, para situar um pouco tudo isso num contexto mais amplo. O Zaffaroni, lá nos anos 90, disse: o mundo está vivendo, em matéria penal, um fenômeno de brasilização. Nos anos 90 ele disse isso, né? Ou seja, isso que é a marca do Brasil, a desigualdade, a reprodução da desigualdade pelo sistema penal, a violência policial, e a flexibilização das garantias legais que tinham sido constituídas a partir da Revolução Francesa e de uma perspectiva de direito penal moderno, tudo isso começa a ser relativizado. E vejam, ele falou isso nos anos 90. O 11 de setembro foi depois, né? Já naquele momento, essa questão já estava colocada. Logo em seguida, com o 11 de setembro, isso é acentuado, ou seja,
todas as mudanças em matéria penal no mundo, nesse contexto dos últimos 20 anos, são no sentido de um retrocesso em termos de garantias, uma facilidade maior em termos de prisões provisórias, em termos de produção probatória, em termos de flexibilização de garantias legais ao longo do processo, para que o Estado se fortaleça e garanta o combate ao crime por meio da aplicação da pena. Essa é a tendência mundial nessa matéria. O Brasil não precisou se adaptar a isso, ele já era o modelo de como isso funciona, né? De como se faz para que o Estado, no combate ao crime, seja colocado como o todo-poderoso, né? Como aquele que pode tudo, inclusive prender em condições absolutamente ilegais, porque essa é a realidade dos nossos presídios, sem que isso gere nenhum tipo de problema para os governantes, não há cobrança, não há, por parte da sociedade, nenhum tipo de reação a isso, muito menos as mortes praticadas pela polícia e assim por diante, né? Ou seja, o Brasil acaba virando um modelo, né? Vejam bem que situação nós vivemos. Só que é justamente o momento em que no Brasil se começa a fazer alguma coisa em sentido contrário. Ou seja, inclusive a gente publicou, eu e o Máximo Sosso e alguns outros pesquisadores, um livro que saiu publicado pela Claxo no ano passado e está saindo agora pela Fundação Perseu Abramo, falando sobre o giro à esquerda na América do Sul e as consequências desse giro em matéria penal e de segurança pública. E o nosso pressuposto na América do Sul, no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, apesar de todas as diferenças de cada um desses países, nós temos em todos eles governos, a partir do final dos anos 90, vinculados a uma tradição de esquerda e preocupados em reverter um processo de neoliberalização, ou seja, de venda de patrimônio público, de redução de gastos sociais, e de utilização do sistema penal enquanto mecanismo de manutenção da ordem. O que nesses países aconteceu em matéria penal? Essa é a nossa pergunta. Os nossos resultados, eles não são muito animadores, ou seja, em todos eles praticamente aumentou o encarceramento, em poucos deles se conseguiu fazer alguma coisa diferente do que já vinha sendo feito pelos governos anteriores, mas a redução da desigualdade social pelo menos estabeleceu um patamar de crítica a esse modelo que de alguma forma se conseguiu durante essa última década avançar em alguns temas, né? Mas em matéria penal e de segurança pública, afinal de contas, qual é o programa da esquerda latino-americana? Qual é o programa da esquerda brasileira? Qual é o programa, não vou dizer da esquerda, mas do governo democrático e popular, representado pelo PT, que durante 13 anos esteve à frente do Poder Executivo? Que questões estavam colocadas desde o início e que questões foram, de alguma forma, encaminhadas durante esses 13 anos nesse sentido, né, de pensar a questão de um sistema penal tradicionalmente excludente, tradicionalmente reprodutor de desigualdades e violento, e como fazer a conversão disso para o contexto democrático. Qual era a proposta? Né? Existiam propostas. Por exemplo, quando o Lula assume, o seu discurso de posse é um discurso onde ele vai dizer que o judiciário, o poder judiciário brasileiro era uma caixa preta. Ou seja, com a legitimidade da eleição para a presidência de um operário metalúrgico nordestino que tinha uma trajetória de décadas de luta contra o regime militar e depois de luta democrática, ele chega ao Planalto Central, chega à presidência da República e diz isso. Ele diz, olha, o Poder Judiciário é um problema. Eu estou aqui assumindo como presidente, o meu cargo é no Executivo, mas nós no Executivo faremos alguma coisa para abrir a caixa preta, porque é preciso abri-la, porque ela de alguma forma representa uma necessidade democrática. E isso já demonstra também o compromisso democrático do Lula. Por quê? Porque nunca se pensou na perspectiva do PT, e especialmente do Lula, em fechar o Poder Judiciário, em aparelhar o Poder Judiciário. Nesse sentido, não tem nada mais distante do bolivarianismo do que a experiência do PT no Brasil. Ela não é isso. Ela não é aparelhamento. Ela é uma tentativa de fortalecimento das instituições numa perspectiva democrática. E, para isso, enfrentar alguns problemas. Para isso, a primeira coisa que o Lula faz é criar, dentro do Ministério da Justiça,
a Secretaria Nacional de Reforma do Poder Judiciário. E vejam, né, a briga que ele compra com a magistratura. O Poder Judiciário é um outro poder, mas se cria dentro do Executivo um órgão para a reforma do Poder Judiciário. Ou seja, o Lula dizendo a que veio. Né? Nós estamos aqui chegando para mudar as coisas, para reformar, inclusive, um outro poder, com os mecanismos e ferramentas que o Poder Executivo tem para isso, via Ministério da Justiça. Colocou no Ministério da Justiça um advogado criminal, Márcio Tomás Bastos, que não tem nada de comunista, né? Já que se tem alguma coisa que o Tomás Bastos não é isso, né? É um liberal de esquerda, né, com um pensamento avançado em termos democráticos. Ele foi escalado pelo presidente Lula para estar à frente do Ministério da Justiça e encaminhar um programa de governo que tinha, entre outras coisas, esse elemento, a reforma do Judiciário. E a reforma do Judiciário acontece no ano seguinte, uma emenda constitucional que só se consegue aprovar no Brasil, assim, em primeiro ano de governo, porque depois já não tem mais maioria para isso. E ele aprova, com todos os limites que ela tem. Por exemplo, já referidos aqui pela Jaque, né, o CNJ, lá no início, a ideia é um controle externo do Poder Judiciário, um órgão de controle externo. No debate parlamentar e na emenda constitucional, ele se torna um órgão de controle interno, com maioria de magistrados, algumas pessoas de fora da magistratura, e um caráter muito mais de controle administrativo, mas também de planejamento, né, do Poder Judiciário brasileiro. E eu diria, nesses anos em que o CNJ existe, muita coisa foi feita. Né? Eu acho que é um órgão que tem um saldo extremamente interessante das realizações que foram feitas de lá para cá, com a marca sempre da sua presidência, né, que é sempre a presidência do STF. Então, em cada período, o presidente do STF imprime a sua marca na ação do CNJ. Mas, por exemplo, por que hoje falar em desencarceramento incomoda tanto os promotores de justiça no Brasil? É porque virou uma política institucional. O CNJ diz isso com todas as letras. Precisamos tirar gente da prisão. Tem gente demais. Né? Isso é CNJ. E várias outras coisas nessa reforma, por exemplo, a autonomia administrativa das defensorias públicas. Até então, a Defensoria Pública era um órgão absolutamente pouco ou nada independente dos governos estaduais. Muitos até nem tinham ainda defensoria. E a partir dali, todos são obrigados a criar e dar a ela autonomia e independência, o que é uma grande conquista. E a Defensoria Pública no Brasil, dá para dizer que ela tem uma história antes e uma história depois da emenda da reforma do Poder Judiciário, né? Para não falar em uma série de outras coisas. Então, aí nós temos alguns resultados. Além disso, em matéria de reformas legais, esse tema é o tema do meu doutorado, lá nos anos 90, né, em termos empíricos, e eu vou acompanhando esse tema ao longo do tempo. Né? Quais foram as reformas legais implementadas pelos governos democráticos e populares que, de alguma forma, se conectam com o tema do sistema penal e da segurança pública? Primeira delas, o Estatuto do Desarmamento. Outra fonte de ódio da direita brasileira. Né? Ou seja, não é fácil aprovar esse tipo de coisa no Brasil, né, pessoal? Não sei se vocês viram a entrevista do Janine Ribeiro ontem na Folha. Os liberais no Brasil, de liberais não tem quase nada. Né? E os liberais brasileiros acham que é bom todo mundo ter uma arma no bolso. Né? Isso é o nosso liberalismo. Mas foi aprovado. Né? Lá em 2003, primeiro ano de governo Lula, foi aprovada o Estatuto do Desarmamento. Naquele mesmo ano, eu estava aqui ainda como recém-doutor, tinha terminado meu doutorado, estava com uma bolsa de pós-doutor aqui com o José Vicente, e o Luiz Eduardo Soares, que era o secretário nacional de Segurança Pública, e que tinha como principal foco o desarmamento, veio aqui na URGS, falou aqui ao lado, no auditório, ali no Panteão, e fez uma série de apresentações sobre a sua política na Senasp. Mas eu fiz um questionamento a ele sobre um tópico do Estatuto do Desarmamento, que era o encarceramento do porte ilegal de arma. A pena dura e inafiançável para o porte ilegal de arma. E ele me disse, o fim justifica o meio. Ou seja, precisamos usar a ferramenta punitiva
para combater esse que é o grande drama da sociedade brasileira, que são os homicídios e a circulação de armas de fogo. Então, vamos sim nos valer dessa possibilidade. Resultado, 13 anos depois, nós temos quase 10% dos presos brasileiros presos por porte ilegal de arma. Não é pouca coisa, né? A lei do desarmamento, ótima. A ideia do enxugamento de armas, excelente, é o que tem que se fazer, apesar de toda a crítica e todo o movimento em contrário. Agora, a pergunta é, seria necessário o direito penal criminalizar o porte ilegal ou se poderia tratar isso com o direito administrativo, apreendendo a arma, estabelecendo algum tipo de sanção administrativa ao portador? Será que isso não seria mais eficaz, inclusive para recolher armas, do que ter que usar o sistema penal para isso? Então ali já aparecia um problema. Afinal de contas, para que serve o direito penal, do ponto de vista da esquerda? Dentro de uma perspectiva liberal, o direito penal não é uma ferramenta de combate ao crime. O direito penal é uma ferramenta de limitação do poder do Estado. E por isso mesmo é dentro de um programa liberal como o garantismo que se diz tem certas condutas que não podem ser criminalizadas. São as condutas de chamado perigo abstrato, como andar com uma arma. Eu não estou causando dano. Eu estou atuando contrariamente a uma norma do Estado, mas eu não causei dano a ninguém. Para o garantismo, isso não pode ser crime. Assim como para o garantismo, consumir qualquer substância ou portar substância para uso pessoal também não pode ser criminalizado. São pressupostos liberais sobre a utilidade do sistema penal. A esquerda não tem clareza sobre isso. Talvez as piores experiências ao longo do século XX em matéria de utilização do sistema penal tenham sido de governos de esquerda, do chamado socialismo real, né, que chegou até a lobotomia para transformar indivíduos contrários ao regime e chamados criminosos. Ou seja, e aí tem um legado, né, que nós ainda não enfrentamos. Esse legado aparece de novo quando? Na Lei Maria da Penha. E é sempre difícil dizer isso, né? É sempre difícil criticar uma lei que também era uma lei profundamente vinculada a esse novo momento, a participação das mulheres no governo, a criação da Secretaria de Mulheres e a formulação de uma legislação que viesse a coibir uma prática social de violência de homens contra mulheres. Mas para isso se cometeram vários erros. Por exemplo, colocar na lei o nome da vítima. Quem da área penal não critica isso? Né? A utilização da vítima como a origem da legitimidade da pena. Será que pode isso? Será que isso é válido e necessário? Somente quando se acredita que fazendo isso eu vou de fato conseguir mudar as coisas. E é isso que a esquerda de alguma forma acredita, que é possível mudar as coisas por meio da pena. Uma ilusão. E para isso se usa a vítima. Quem vai ser contra a vítima? Quem vai falar contra qualquer dos critérios apresentados na lei para a criminalização dos acusados? Se falando contra a lei, nós vamos estar falando contra a vítima. Não se pode fazer isso, né? E, portanto, mais uma vez e mais um exemplo de uma legislação muito interessante, avançada até em determinados aspectos, mas que de alguma forma novamente escorrega para uma política penal, tentando com isso fazer engenharia social. Um outro equívoco, mas que de equívoco em equívoco se tem um balanço e um saldo daquilo que fica, né, de toda essa experiência. E no mesmo ano da Lei Maria da Penha, a Lei de Drogas, a reforma da Lei de Drogas. O Marcelo Campos, né, que tem uma tese de doutorado sobre isso, ele mostra, né, que a Lei de Drogas, na época, foi aplaudida por todos. Os que achavam que ela abrandava para um lado e os que achavam que ela endurecia para outro. Assim como Hélio Bicudo teve um papel importante no debate da reforma do judiciário, mas também na crença da esquerda brasileira, mesmo a esquerda democrática, de que o direito penal poderia ser um caminho para a mudança social, na época da reforma da Lei de Drogas, um outro promotor, e a importância dos promotores de justiça no Brasil às vezes é muito deixada de lado, né? Tem muitos promotores que têm um papel chave, inclusive na esquerda, Hélio Bicudo, e o outro que eu vou referir aqui, que é um promotor do Rio de Janeiro, que foi quem fez a emenda na época para aumentar a pena
do delito de tráfico de drogas. A pena mínima, que era 3 anos na lei anterior, e passa a 5 anos, que é o Antônio Carlos Biscaia, deputado federal do PT. Ou seja, foi o PT que fez a emenda que aumentou a pena mínima e que gerou o que nós temos hoje no Brasil, que é 35% de homens e 70% de mulheres presas por tráfico de drogas. Porque a partir dessa mudança e da consideração do tráfico como crime hediondo, que não se conseguia mais deixar de aplicar a pena de prisão e pena alta. Isso só começa a mudar quando o STF decide, há poucos anos atrás, que o tráfico privilegiado, ou seja, quando o réu é primário e toda uma série de outros elementos, já pode ser convertida a pena privativa em pena alternativa. Né? Então, uma mudança que já começa a dar, inclusive, alguns resultados. Né? Mas vejam como, no conjunto, tem um elemento que aparece, que é o punitivismo. Ou seja, por melhores que fossem as intenções, os meios talvez não fossem os melhores. E mesmo que se pudesse acreditar que fossem, o resultado produzido, ele está aí, né, nos dados, nas estatísticas prisionais, né, e no que de fato mudou nessa década, a partir da entrada em vigor dessas leis, que já têm 10 anos de vigência, e que produziram o quê? Encarceramento. Mudaram a realidade? Aí já fica mais difícil afirmar alguma coisa. Né? Em relação ao tráfico, mudou alguma coisa? Em relação às mulheres, a Lei Maria da Penha tem conseguido reduzir a violência que permeia o tecido social. Em relação às armas, ela tem sido essa lei eficaz para garantir o recolhimento de armas e uma mudança em termos de desarmamento no Brasil? Eu diria, talvez a crença no penal, na pena, na punição, seja o erro que impacta o problema da eficácia, que se poderia pensar de uma outra forma, né? Mas que vai ter consequências do ponto de vista tanto do encarceramento quanto da legitimação do sistema penal. E não podemos esquecer disso. Um dos resultados dos governos Lula e Dilma, especialmente Lula, foi reforçar a legitimidade do Estado brasileiro e das instituições, para o bem e para o mal. Mas nós temos, durante esse período, um reforço da confiança no Estado, na democracia, nas instituições, que é dado pela legitimidade de um país que elege para a presidência um operário metalúrgico. Não é pouca coisa. O Brasil estava mudando. Né? Tem aí um sonho de mudança que está consolidado numa eleição de alguém que representa esse sonho e que dá às instituições brasileiras um novo verniz, né, de democracia e participação social. E houve, né, evidentemente, a crítica a tudo isso, mas eu diria, quando a gente fala em PT no governo, a gente está falando de alguma coisa que é muito mais fragmentada do que se pensa. E, portanto, quem tinha essa discussão dentro do PT? Quem fazia esse debate? Quem discutia que leis deveriam ser aprovadas e com que finalidade? Nós tivemos no governo Dilma a lei das cautelares em matéria penal, já considerando que a prisão preventiva vinha sendo utilizada de forma abusiva. Então a ideia era criar alternativas para isso. E essa lei foi colocada em prática, em funcionamento, e o que acontece a partir dela? Os presos provisórios continuam, não mudou, não diminuiu. Mas agora quem não está preso está com um monitoramento eletrônico, ou então está com fiança, ou está se apresentando regularmente, ou seja, a lei aumentou os mecanismos de controle, não diminuiu, certo? A criminologia há muito tempo discute isso, mas quem na esquerda fazia esse debate, né, Lígia? Essa é uma discussão ausente, né? Quando o Tomás Bastos, que é alguém que, na minha opinião, tinha uma clareza maior até dessas questões, sai do Ministério e o Tarso assume, as coisas já começam a mudar um pouco de figura, porque o Tarso é um excelente político, com ótimas ideias, mas em matéria penal ele é um pouco menos sólido do que o Tomás Bastos, que tinha uma visão um pouco mais reticente em relação à promessa do sistema penal, que o Tarso já não tem de uma forma tão clara, né? Ele só começa a ter de uma forma mais clara com a Lava Jato. Aí ele se dá conta do aonde pode chegar esse excesso de confiança e poder colocado nas mãos de promotores, policiais e etc. Né? E, além de tudo, nós tivemos durante esse período uma aposta nas alternativas penais.
O DEPEN fez um trabalho fantástico em alguns momentos, especialmente na gestão do Renato De Vito, que foi a última, talvez tardiamente, né, porque até ali não houve, de fato, uma clareza tão grande a respeito da importância da aposta em alternativas penais. Inclusive, antes do De Vito, foram promotores que ocuparam o cargo, né, de diretores do DEPEN, e muito pouco preocupados com a realidade do sistema prisional no sentido da criação de alternativas. E quando o De Vito assume, no último período da Dilma, ele mostra que em 2 anos foi possível fazer um trabalho enorme, né, com um impacto muito interessante no sentido de criar princípios, programas e rotinas dentro do sistema que pudessem, de alguma forma, fortalecer as alternativas penais. De qualquer forma, eu diria, se tem alguma coisa que perpassa a experiência dos governos democráticos e populares, é uma tentativa de reforço das instituições do sistema para, por meio desse reforço, reforçar a democracia e a república. Ou seja, nós temos aí nesse período uma esquerda no poder, entre aspas, com perspectiva republicana. E provo isso. Quem investiu tanto na Polícia Federal quanto os governos do PT? Quem deu autonomia, nomeando o primeiro colocado da lista tríplice do Ministério Público Federal? Antes do PT, o Procurador-Geral da República era o engavetador da República. Era um cara tipo Gilmar Mendes. Né? Se eu sou amigo do presidente, eu não vou criticar o presidente, condenar, acusar, denunciar, nada disso. É uma questão de amizades. Né? O PT não fez isso. Pelo contrário, né? Foi nomeado o primeiro colocado, eleito pela categoria. Certo? A aposta era essa, na democratização, no reforço institucional. E alguns dizem, bom, o PT exagerou nisso, acreditou demais nas instituições, deu poder demais a elas. Será que é esse o problema? De qualquer maneira, eu diria, em algum momento, e lembrem, né, o Luiz Eduardo Soares, que tinha uma concepção sobre segurança, durou 1 ano. O Tomás Bastos fica todo o mandato do Lula, mas muito ocupado com o mensalão a partir de um certo ponto. O Tarso tem um programa, que é o Pronace, que ele gestou e que talvez seja o mais interessante de todo esse período de experiência de esquerda no governo, né? Mas se abandonou a perspectiva de uma reforma global. Ninguém passou a discutir, depois que o Luiz Eduardo saiu, a reforma das polícias, por exemplo. Polícias que têm uma estrutura que é a jabuticaba brasileira, que só tem aqui, que é totalmente defasada, mas que ninguém mexe. Né? Os governadores que tentaram mexer nisso, o Brizola, sabemos, né, toda a crítica que recebeu da Globo e de todos os seus críticos no Rio de Janeiro. O Bisol, que foi o secretário de Segurança do Olívio, talvez tenha tido o programa mais avançado de enfrentamento das corporações policiais no Brasil. Foi execrado pela mídia e foi, talvez, isso uma das causas da derrota do Olívio dentro do PT. Não esqueçam, né? O Olívio não foi autorizado a concorrer à reeleição pelo PT. Ele perdeu a indicação dentro do PT, na época. Né? De tão fragilizado que estava o governo, também pelos enfrentamentos comprados com a polícia pela gestão Bisol na Secretaria de Segurança Pública. Né? E com tudo isso, o que acontece? De alguma maneira, a esquerda, sem uma clareza maior a respeito de uma série de coisas e sem força política para enfrentar outras, acaba entregando o setor a corporações. Que sempre tiveram muita força dentro do PT e da esquerda. Por quê? Porque tem toda a questão sindical. Né, representações sindicais, né, mas quem governa tem que governar muitas vezes contra as corporações, porque elas defendem interesses que não são os interesses universais da sociedade, são interesses particulares. Em matéria de segurança pública, eu tenho que governar fazendo o que a PF quer ou fazendo alguma coisa que pode ou não ser o que interessa aos policiais federais, aos policiais civis, aos policiais militares, aos promotores, aos juízes. Evidentemente que eu preciso enfrentar interesses corporativos. E para isso é preciso muita coesão, é preciso muita força política, é preciso de um sistema político coeso e íntegro para enfrentar o poder desses grupos. E isso nós não temos no Brasil. Nós tivemos uma possibilidade lá no início e logo depois se perdeu. Né?
porque o poder delas é muito grande, inclusive para colocar na berlinda problemas que acontecem em qualquer governo de corrupção, mas que podem ou não se tornar o grande motivo para a mídia e toda a opinião pública discutirem o que o governo está ou não fazendo, certo? E, evidentemente, que isso acabou na Lava Jato, né? Ou seja, o reforço das corporações fez com que a sua capacidade de ação aumentasse. A capacidade de ação dessas corporações criminalizando condutas aumenta também, porque o Brasil, se adaptando ao contexto internacional, reforma a legislação penal com delação premiada, com uma série de novos mecanismos para combate à corrupção e dá a essas corporações o poder, então, para criminalizar condutas que, de fato, são condutas atentatórias ao interesse público, né? Não podemos esquecer disso. A Lava Jato não é só a perseguição ao Lula. Ela também é a perseguição ao Lula. Ela também é, porque aí nós vamos chegar no terceiro ponto da minha fala, que é como é que se enfrenta tudo isso. Né? Por quê? Porque eu diria, de um ponto de vista republicano, é correto reforçar as instituições, é correto mudar a legislação para combate ao patrimonialismo, para combate a tudo aquilo que significa essa drenagem de recursos públicos no Brasil para interesses privados. O PT apostou nisso. O PT apostou que era possível mudar o Estado brasileiro também desse ponto de vista. Também no sentido de enfrentar a corrupção. Isso foi feito, não foi por acaso, né, que a Lava Jato acontece nesses últimos anos. Né? É porque somente nesses últimos anos havia ferramentas para que a Polícia Federal, o MP Federal e o Judiciário pudessem fazer o que fizeram. Só que, claro, com uma coisa não se contava, é que essas instituições seriam aparelhadas não pelo governo, mas pelo contrário, pelo interesse em destituir do governo esse grupo justamente que foi colocado a partir da eleição do Lula em 2002. Né? E aí nós temos que tentar entender isso, certo? E entender isso significa, então, e esse é meu último ponto, né? Entender que no Brasil ou a esquerda é republicana ou ela não tem utilidade. Esse é o meu ponto para o que vem agora para finalizar. Ou seja, essa ideia, nós somos pouco bolivarianos, o certo é o Maduro, né, que enfrenta os caras elegendo uma nova Assembleia, botando todo mundo para fora, aparelhando o Poder Judiciário. A minha resposta é não. Né? O caminho da esquerda democrática e republicana não é esse. E se ela faz isso, ela se deslegitima. E tudo aquilo que nós acreditamos em termos de uma mudança social vai por água abaixo. Ou não é verdade que a polícia da Venezuela é uma polícia militarizada e que foi reforçada com o chavismo. Ou não é verdade que é uma polícia que atropela direitos humanos, que prende dissidentes políticos, que mata pessoas sem que isso seja esclarecido. Não é verdade? E aí nós vamos assinar isso embaixo. A esquerda no poder, ela pode fazer isso em nome da causa? Esse é um equívoco que nós não podemos mais cometer. Né? A esquerda não tem saída a não ser a democracia. Não há uma outra possibilidade. E claro, aí podem me dizer, não, mas a democracia burguesa não serve, as instituições... Bom, mas aí nós temos que aperfeiçoá-las. Nós temos que ir além e não aquém dessa democracia que está aí. Né? E para isso nós não podemos acreditar, por exemplo, que nós vamos ter um dia uma sociedade sem polícia. Não, não vamos ter. Né? Nós precisamos da polícia, mas a questão é qual polícia. Nós não vamos ter uma sociedade sem poder judiciário e não precisamos e não devemos ter. Não há possibilidade disso, porque numa democracia o poder judiciário é o poder contra-majoritário. Porque pode acontecer, sim, da maioria querer oprimir a minoria, querer pena de morte, querer redução da maioridade penal, tudo isso pode acontecer. E aí quem vai dizer que não pode? Quem vai dizer que tem princípios constitucionais que impedem a maioria de fazer o que quer? É o Poder Judiciário. E aí? Vamos fechar ele porque os juízes não são eleitos? Porque os juízes são conservadores? Porque os juízes não fazem o que nós achamos que eles deveriam fazer? Evidentemente que não é essa a saída. O Ministério Público,
Em 88, houve uma batalha para que o Ministério Público assumisse novas prerrogativas, para além da acusação no processo penal. Ele se tornou o ombudsman da sociedade brasileira. Eles têm hoje uma responsabilidade que é de zelar pelos direitos e garantias de todos, em todas as áreas, de zelar pela correção da atuação dos demais poderes. E muito bem, eles não são confiáveis, eles não fazem isso que eles quiseram assumir enquanto prerrogativa, mas isso significa que a instituição Ministério Público deva ser descontinuada, desconstituída e alguma coisa colocada no lugar dela? Vejam, esse é o nosso desafio, né? É diante do golpe, diante da degradação das instituições, é continuar de alguma forma acreditando nelas, porque sem elas, evidentemente que a situação é ainda pior. Mas quem não quer elas, não somos nós, é o Bolsonaro. Quem não quer instituições funcionando numa perspectiva democrática é a direita mais truculenta, que nunca esteve muito contente, muito confortável com a Constituição brasileira. Quando eu entrevisto promotores, juízes, policiais, seguidamente eu escuto isso, né? Os crimes aumentaram porque a Constituição amarrou as mãos da polícia. Porque até então ela podia combater o criminoso e agora não pode mais, né? O que nós queremos é mais Constituição, é mais correspondência entre um sistema de garantias e a prática dessas instituições. E esse é o desafio. Só que o que eu digo é uma parte da não consecução dessa mudança está na própria mentalidade da esquerda, que nunca assumiu esse programa. Porque esse programa é um programa liberal. Para assumir esse programa, a esquerda tem que fazer a crítica do marxismo. A esquerda tem que fazer a crítica de toda a história do socialismo real, onde tudo isso foi desconsiderado e deu no que deu. E aí nós vamos agora, no século XXI, dizer, bom, mas o mundo continua sendo bipolar e nós temos que escolher ou um lado ou o outro. Não estamos mais na Guerra Fria, pessoal. Nós temos que reconhecer os limites da esquerda, do ponto de vista teórico, para que possamos avançar em relação à nossa experiência específica do Brasil, onde quem chegou lá foi a esquerda democrática e não conseguiu colocar em prática as suas ideias, muito em virtude, primeiro, da falta de uma clareza maior, mas também da falta de condições de construir um pacto nacional em torno delas. É óbvio, se eu não tenho clareza delas, como é que eu vou construir um pacto em torno delas? E que ideias seriam essas, né? Nós temos que reformar nossas polícias. Nós falamos contra a polícia militar, mas será que palavra de ordem contra o militarismo resolve alguma coisa? Será que pensar sobre o ciclo completo, onde o policial lá na ponta tem a prerrogativa não só de fazer o policiamento ostensivo, mas também a responsabilidade de coletar e encaminhar provas ao sistema penal, será que isso não é melhor do que o sistema atual em que o policial militar que está lá na ponta, o que ele diz na audiência é considerado prova? Será que não dá para formalizar isso de alguma forma, dando a ele a atribuição de formalizar essa produção probatória? Trazendo com isso elementos de uma polícia judiciária para essa polícia militar e com isso transformando a sua natureza, como foi feito no Chile, por exemplo, né? Essa discussão tem que ser feita. Controle da atividade policial, quem vai fazer isso? Né? Os governos do PT, em Minas, na Bahia, no Ceará, algum deles está apostando em ouvidorias de polícia? Algum deles está comprando essa briga de que é preciso controlar o que a polícia faz? Quando o Bisol assumiu, a primeira coisa que ele fez foi uma portaria, onde cada tiro dado pelo policial tinha que ser auditado. Ele tomou pau, evidentemente, de toda a mídia, né, da opinião pública, mas isso é o mínimo. Né? Isso é o mínimo que uma polícia democrática faz. Ela dá um tiro e ela presta contas do tiro. Não interessa se matou, não matou, não. Por que foi, né, dado? Né? E isso ainda é visto como um tabu no Brasil, vejam. Né? Em que ponto nós ainda estamos e como nós não enfrentamos essas coisas. Claro,
Teve toda uma série de tentativas de enfrentar a questão da tortura, criar legislações, estruturas, mas evidentemente que ainda há coisas a serem caminhadas, né? Em relação ao judiciário, nós precisamos afirmar uma perspectiva garantista em relação ao judiciário, no momento que ela é atacada de todos os lados, né? Mas mais do que isso, nós não podemos mais cair numa posição relativista de que o juiz pode tudo, de que ele é a boca não da lei, mas da sua própria vontade. Se o juiz pode tudo, então aí não tem democracia, né? Se o juiz pode decidir de um jeito ou de outro, então é porque a lei não tem nenhum valor. E será que é isso mesmo? Eu diria, essa ideia ainda está muito disseminada na esquerda brasileira em virtude de teorias que vêm dos anos 70 e 80, do direito alternativo, né? De que sempre era possível ao juiz decidir contra a lei. Mas não dá mais, né? Não podemos mais acreditar que o juiz é alguém que pode tudo em democracia e está tudo bem porque é assim mesmo. Não, o juiz tem que prestar contas do que ele faz. Ele pode decidir fundamentadamente. Isso muda um padrão, né? Porque isso exige que se faça essa discussão. Quais são os critérios de tomada de decisão? Quem tem que fazer esse debate? O STF? E aí entra um outro problema. O Lula e a Dilma no poder tiveram a possibilidade de mudar a composição de 90% do STF. E quem eles colocaram lá, que tem condições de fazer esse debate? Na verdade, o STF, a sua formação e composição, também acabou obedecendo a critérios corporativos. Então, hoje é a vez dos juízes indicarem o seu. Amanhã é a vez dos promotores, depois de amanhã, bom, então é alguém do partido, e assim por diante, né? Nunca se pensou no que essas pessoas defendiam, em qual era a sua proposta em matéria penal, por exemplo. Quem é o penalista hoje do STF que o PT botou lá? Nenhum, né? Um tribunal que tem hoje caráter penal, que está no centro do debate nacional e que acaba decidindo pela antecipação da execução da pena, antes da terceira instância, do STJ. Né? Isso foi feito pelo STF do PT, né? Com grandes ministros nomeados pela esquerda. Por quê? Porque não tem nenhum penalista ali para dizer, olha, isso é absurdo, né? Não se pode fazer isso. Certo? Foi fragilizado o STF em matéria de conhecimento jurídico teórico, e isso leva a uma série de problemas que aí tem implicações lá na ponta, como diz já, né, como já foi dito na época da ditadura militar, o problema é o guarda da esquina diante de tudo isso. Né? Quando um golpe acontece, quando as instituições se degradam, o problema é o que faz o guarda na esquina. E para terminar, gente, eu diria, para nós o que cabe, pesquisadores, né, que trabalham com o tema há décadas e que de alguma forma acabam caindo no ceticismo, né, de uma intervenção como que a gente está fazendo aqui sobre a nossa possibilidade de mudança. Eu diria, a nossa tarefa é dar transparência, em primeiro lugar, a tudo isso. E não é por acaso, né, que o golpe tem duas caras. Gilmar Mendes, que é a cara de um judiciário patrimonialista, clientelista, autoritário, amigo do rei. Essa é uma das caras do golpe. A outra cara do golpe se chama Alexandre de Moraes, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que implementou o encarceramento duro em São Paulo, que liberou a polícia para atuar contra o crime e que também é o amigo do rei, que vai para o STF fazer o trabalho sujo. Né? Essa é a cara do golpe. Como é que se... o que especialmente o Alexandre diz sobre nós, os pesquisadores? Ele diz, olha, pesquisa não precisa armas. Né? O recado dele é muito claro desde o início. Né? E isso é muito indicativo de quem está hoje no comando. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos, né, a perspectiva de uma eleição no ano que vem, e ainda temos a perspectiva de que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui ainda seja potente enquanto um programa político e acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, dar transparência a tudo isso. Fazer o que nós sempre fizemos. Né? Mostrar como as coisas funcionam e mostrar que o destino ele não é dado a priori. Né? Essas estruturas das quais a Jaque nos fala, elas são construídas por atores. E, portanto, os atores fazem diferença. Quando mudam a lei, quando atuam lá na ponta,
tudo isso muda a forma como as instituições funcionam e o nosso trabalho, de alguma maneira, tem a ver com isso, né? E aí me parece que a perspectiva para o próximo período é que nós, ao contrário, né, de desacreditarmos, desinvestirmos nas instituições, como talvez gostaria uma certa direita, que nos chama de bolivarianos, comunistas e etc., nós vamos fazer o contrário. Nós vamos continuar agarrados nas instituições, na Constituição e na democracia, porque nós acreditamos nisso. Nós não temos um outro programa, uma outra via. A nossa via é a via democrática. A esquerda que não assumiu esse compromisso é uma esquerda fora do tempo, e não é ela que vai trazer alguma alternativa para o contexto que nós estamos vivendo. Obrigado. Então, eu agradeço muito as falas. Eu quero fazer um reconhecimento aqui, público, mas em petit comité, né, dizer que o Rodrigo e a Jaqueline foram muito importantes para a minha formação. O Rodrigo foi meu professor, a Jaqueline, eu lembro de ter lido o livro do mestrado, né, e tiveram, então, um impacto muito, muito importante naquilo que eu pesquiso hoje, né, e escutando vocês dois, e é muito difícil falar algo depois de vocês, né, essa aula aqui que todos nós tivemos, essa análise de conjuntura, esse olhar sobre as estruturas, tudo isso faz pensar muito, né, sobre qual é o nosso papel aqui, né, o que a gente está fazendo. Eu fiz essa guinada, né, que acho que o Rodrigo está falando, do ponto de vista de sair da sociologia e parar na ciência política, e nesse sentido entrar numa visão, né, teórica mais institucionalista, né. E durante um certo tempo me senti muito angustiada pelo fato de que a literatura em ciência política, a literatura em estudos judiciais comparados, ela passa todo o tempo sustentando, especialmente para a América Latina, de que tribunais, de que judiciário, de que independência judicial são elementos fundamentais para a democracia, né? De que são cruciais para que se tenha proteção a direitos, e se tenha proteção a direitos humanos, especialmente de populações vulneráveis, né? Só que, por um lado, essa literatura, ela diz isso, e, por outro lado, o meu background, né, de investigar sistema penal, me diz sempre o oposto, né? Como é que isso funciona? Bom, num determinado momento, eu achei que era melhor, e também muito impactada, muito deprimida com os resultados da minha tese de doutorado, já há quase 10 anos, né, em que políticas ou não políticas voltadas para ex-presidiários não faziam a menor diferença na vida daquelas pessoas, né, eu acabei guiando um pouco para investigar aquilo que o Brasil vinha fazendo de bom, né. Então, se no sistema penal as coisas continuavam, né, cada vez piores, o que existia do ponto de vista da proteção a esses grupos? Né? Que políticas sociais eram essas? Que papel elas tinham? E qual era o papel do judiciário como um mecanismo, né, de garantia desses direitos? Né? Então, eu poderia dizer que a minha agenda de pesquisa, nessa última década, ela está muito marcada por um debate, né, que, por um lado, está olhando para a garantia de direitos e vê nas cortes um ator fundamental, e não só nas cortes, né, mas naquelas outras instituições que circundam os tribunais, então, Ministério Público, especialmente a Defensoria Pública, mas, por outro lado, sempre muito marcada por aquilo que, né, me constitui, enquanto pesquisador, na base, que é a retirada de direitos pelas instituições judiciais do sistema penal, incluindo, então, não só o judiciário, mas a polícia, o Ministério Público, né? E aí queria, então, começar essa fala aqui, que vai ser bem curta, pensando um pouco nesse paradoxo,
Né? Bom, se estuda muito corrupção na ciência política. Né? A corrupção, ela é o grande tema, ela não é um tema exclusivo, né, do Brasil, não é uma agenda internacional de pesquisa. E me incomodava muito, né, a grande visibilidade, então, né, que o combate à corrupção passou a ter na mídia, no Brasil. Né, essa chamada de atenção, né, para o papel dessas instituições, a chamada web accountability, né, tudo isso começou a me incomodar muito, porque de uns tempos para cá, a Justiça Federal passou a ser um objeto de pesquisa do meu grupo de pesquisa. Né? Então, nesse sentido, essa é uma investigação que está no início ainda, né? Mas ela está voltada a olhar para o julgamento da corrupção na Justiça Federal, a partir da literatura, especialmente da Jaqueline, né, pelo recorte, então, teórico da seletividade penal. Eu estou querendo investigar, né, em que medida é a grande corrupção, são as grandes redes que fazem parte do dia a dia da justiça ou se é outra coisa. Né? Então, a ideia é tentar responder em que medida a persecução criminal federal ela segue ou não os mesmos moldes do sistema de justiça, né? Atuando seletivamente por tipos de crime, por clientela. Né? Por que essa pesquisa? Bom, porque, na verdade, me parece que é preciso olhar para a Justiça Federal. Ela é um objeto pouco explorado. A maior parte do conhecimento que a gente tem quando vai falar de sistema penal, ou mesmo de justiça, né, refere-se às justiças estaduais. A gente está numa outra pesquisa agora, investigando o papel dos tribunais federais em relação à proteção a políticas sociais, né, especialmente políticas de saúde, e é muito interessante que toda a literatura aponta um cenário. Só que no Brasil hoje existe uma divisão de competência do ponto de vista da política de saúde. A alta complexidade vai parar na Justiça Federal e a média e baixa complexidade vai parar na Justiça Estadual. Nesse sentido, se a gente não olhar para a Justiça Federal, a gente pode dizer pouco sobre transplantes, tratamento de câncer, ou seja, aquilo que custa mais ao Estado. Né? Então, motivada por essa angústia, também a ideia dessa pesquisa de olhar, né, e buscar entender, buscar verificar em que medida toda essa produção teórica ela é encontrada, né, nos mesmos moldes nessa justiça, e nessa justiça que é a justiça do TRF4, né, nesse tribunal aí hoje tão conhecido, né, que julga a Lava Jato, né, na 7ª e 8ª câmaras. Bom, então, a ideia, né, é investigar essa atuação. A gente fez um programa de pesquisa, né, sobre o que caracteriza o dia a dia, sobre a relação, né, entre seletividade penal e crimes na Justiça Federal, né, se perguntando se a explosão de operações, né, ela viria alterando o padrão e perfil dos julgados, né, e de que perfil seria esse, quem são os réus, né, e quando é que começam essas operações policiais na região sul, do que elas tratam, né, a quem elas atingem. E aí a nossa hipótese é, né, de que se reproduz, sim, né, a Justiça Federal ela atua seletivamente, de que as instituições da rede, né, de accountability, elas combatem prioritariamente a corrupção de varejo, né, a corrupção rasteira, que envolve criminosos e agentes públicos de baixo escalão, e que as grandes operações, os usos tecnológicos, né, de interceptações, grampos, os dispositivos jurídicos posteriores à lei da delação, né, eles ainda são um pouco representativos, embora a visibilidade e a legitimidade que é dada ao triângulo, né, da PF, do MPF e da Justiça Federal, se deem muito em função desses usos.
Tá? Então, os métodos, né, a gente coletou, por enquanto, apelações e outros recursos, né, de acordos julgados pela 7ª e 8ª e pela Corte Especial, aqui no TRF, 4. A gente fez uma busca pelo termo corrupção, porque a nossa ideia era justamente funcionar como uma espécie de peneira, né, para buscar outras coisas para além dos termos específicos, dos termos legais específicos, né. E agora a gente está numa fase de coletar o inteiro teor, né, e isso foi feito de 2013 a 2013, 2016. Bom, aí na literatura, como eu comecei falando, né, os conceitos de corrupção são vários, existe toda uma preocupação com as origens da corrupção nas gramáticas políticas brasileiras, né, então há uma tendência culturalista, né, à corrupção no Brasil, né. Por outro lado, existe todo um debate sobre corrupção e criminalidade organizada na literatura de sociologia, né, contemporânea, na literatura, então, que vai tratar da globalização, da modernidade tardia, né? E essa relação entre corrupção e democracia, né? Ora entendendo a corrupção como um elemento, né, que degrada a democracia, ora como um próprio elemento de manutenção. Aqui. Então, existe, né, uma agenda internacional do combate à corrupção. Não é à toa, né, que isso foi incorporado por aqueles agentes, tanto do Ministério Público Federal quanto do Judiciário, né, que foram fazer formação fora. Isso fez parte, de certa forma, da própria agenda de reforma do Judiciário. Né? O Banco Mundial foi um ator central desse processo. E a gente vai tendo, na formação dessas instituições, dessa rede de accountability, mudanças institucionais incrementais, né, justamente no sentido, né, em direção a cada vez uma maior autonomia e independência, né, e motivadas em muito por uma afirmação institucional endógena. Né. Então, toda aquela leitura em relação ao Ministério Público e às suas conquistas, né, e a defesa de que ele seria, né, o guardião de uma sociedade civil bastante apática, sem capacidade de mobilização, né, e esse primeiro empoderamento, esse primeiro processo de sucesso de institucionalização, ele acabou sendo tomado por essas instituições que vieram a seguir. Então, a gente pode enxergar esse processo similar nas defensorias públicas, a gente pode enxergar no MPF, na PF, e aí, como o Rodrigo está colocando, né, muitos desses movimentos dados já durante os últimos governos. Né? E aí, o Rogério Arantes vai mostrar que a corrupção ela acabou tendo no Brasil, né, alguns deslocamentos do ponto de vista do combate. Né? Foi da esfera civil para a esfera criminal, ou seja, a lei de improbidade, né, e o julgamento no âmbito civil da improbidade com pouca punição, com pouca, uma resposta pouco efetiva, acabou levando a punição criminal, né, a consideração desses casos como crime, da Justiça Estadual para a Justiça Federal e da desarticulação para o maior adensamento das relações no interior da rede. Né? Então, essas instituições trabalhando em conjunto, elas acabaram produzindo o que a gente tem visto por aí. Né? E junto com elas, né, as mais conhecidas, também pensar no reforço de uma série de outras instituições de accountability, como os tribunais de contas, a própria CGU, que foi criada pelo Lula, né, e a Defensoria Pública pode ser colocada como a outra face dessas instituições, porque é justamente a instituição que deve, né, dar conta da defesa daqueles que estão, né, sob o manto da justiça. Né? Então, para além disso, a ideia da seletividade, né, olhar para como essas instituições
ainda pouco estudadas, elas estão operando constrangimentos e seleções da mesma forma que a justiça penal estadual, né? E olhar também para o conceito de crime organizado, para se perguntar em que medida, né, o crime organizado ele está ou não está presente, né, o seu conceito, as tipologias. Bom, em termos de achados preliminares, o julgamento da corrupção no TRF4 ele tem um incremento muito significativo, né, na última década. Né. E aí, se a gente vai olhar para os crimes encontrados nas emendas, a gente já tem a confirmação da hipótese de cara, né, verificando que é o contrabando e o descaminho os crimes que mais aparecem. Né. Isso já dá ideia, né, muito embora o contrabando seja um crime organizado, né, ele é de um nível de organização e de um uso de agentes, né, com um perfil bastante específico, como o que eu quero mostrar lá no final. Então, algumas pistas, né, sobre esses crimes. A gente encontrou 4.000 referências ao termo cigarro, né, e é o contrabando de cigarros vindos do Paraguai para ser distribuído em toda a região sul. Né. Esse é o grosso da corrupção encontrada no tribunal. Né. Esses réus que trazem cigarro, né, eles ganham muito com esse crime, né, cerca de R$2.000 por transporte. Né. Apesar disso, raramente se aplica o princípio de insignificância, princípio de bagatela a essas ações, né, geralmente pela quantidade de caixas apreendidas. Então, geralmente, né, são 400 caixas de cigarro por flagrante. Então, a multa, né, acaba fazendo com que a bagatela não se aplique. E, por outro lado, há referência às organizações criminosas, mas com certo grau de organização. Né? Então, não é propriamente uma organização criminosa empresarial, ela ficaria ali no meio termo entre as tradicionais e empresariais. Né? Além disso, há uma grande referência, né, a presídios, ou seja, esses réus que ganham muito nesse crime, né, eles vão parar, geralmente, no lugar onde os outros que cometem grandes crimes de colarinho branco passam muito pouco tempo, né? O Gilmar solta muito rápido. Outra pista é o uso do termo vulgo, né? Que, a não ser na Lava Jato, nas listas da Odebrecht, não era um termo comum de ser encontrado em literatura, né, criminal de colarinho branco. Né? Então, e quando a gente vai olhar também para os... Ali sim. Quando a gente vai olhar para os agentes públicos, a gente encontra o burocrata do nível de rua na maior parte dos casos. Né? Então, são policiais federais, são policiais rodoviários federais, são professores como nós, né? Fiscais do trabalho, ou seja, é aquele profissional que está lá no cotidiano, no dia a dia, que está levando algum tipo de vantagem, deixando o contrabandista passar na fronteira. Né? E, embora apareçam alguns funcionários de grandes empresas, né, que representam o alto escalão da grande criminalidade, mas isso é muito minoritário frente a esse universo. Os novos e velhos usos e práticas, né, a questão da delação, da interceptação telefônica, né, a gente vê que são movimentos do último período, né? E também não servem para toda essa criminalidade. Né? Eles são utilizados em fraudes, são utilizados quando tem advocacia administrativa, aí sim presença de grandes organizações criminosas, com concurso de crimes, né? Assim como o uso do termo laranja, né, que também vai aparecer nessas grandes fraudes, ou em outros tipos de crime onde o nível de organização é bem maior. Aqui a gente vê um uso grande, né, da delação. Ali eu não enxergo, acho que é 2011. Né, depois a gente para de encontrar isso nessas emendas, por enquanto. Né? E
são basicamente apelações, né, o nosso universo vai ficando cada vez maior em termos de apelações e cada vez menos outros instrumentos. Aqui não está aparecendo, mas cinza são os casos do Paraná, e agora não me lembro, mas é muito próximo, acho que no Rio Grande do Sul é o azul, né, e em Santa Catarina é o amarelinho. E aqui, de novo, os crimes, né? Então, contrabando, descaminho, corrupção ativa. E aí é que a gente encontra algumas correlações, né? Pelo contrabando, o descaminho e a corrupção ativa estão sempre associados. Acho que aqui tem corrupção ativa, contrabando, descaminho, depois evasão de divisas, lavagem, sonegação, né? É sempre a ocorrência dos crimes. Depois, porte legal de armas, de documentos falsos e receptação. Né? Aqui algumas operações, né, entre 2009 e 2014. E aqui algumas características delas. Né? Então, essa Operação Saúde investigava crimes licitatórios contra informação de quadrilha no SUS. Depois a Resposta, que era de fraude no Enem. Depois a Ferrari, né, era de tráfico internacional, e a Pernambuco também de tráfico. E aqui, para terminar, então, a Defensoria, né, um gráfico que mostra ano por ano vai mostrar, né, que a Defensoria, a DPU, vai tendo cada vez uma maior participação. Né, mas ainda a advocacia privada supera bastante a defesa pública. Então, é algo a se olhar, né? Se a Defensoria ela vai passar, do ponto de vista da atuação criminal, a suprir esse papel que na Justiça Federal ainda parece bastante deficitário se a gente faz, né, a análise em comparação com a Justiça Estadual. Então, algumas considerações, né? Embora a grande corrupção ela esteja na mídia, esteja no imaginário, né? É assim como na Justiça Estadual, né? A pequena corrupção que faz parte do dia a dia da Justiça Federal Brasileira. Né? Os institutos, eles servem para poucos casos, né? Não é para qualquer um. Parece haver uma reprodução de réus e organizações criminosas, né? Restringindo tipos de caso a dezenas de crimes. Né? A nossa ideia é mapear essas redes. Né? E aí, trabalhos desse tipo são importantes porque a gente precisa ter outras medidas de corrupção, né, que vão além das denúncias na mídia, né, as percepções, né, as enquetes com percepção. A questão da DPU precisa ser melhor investigada, né? Me parece que ela pode começar a tirar o mercado da advocacia privada. Né? E também me parece que isso vai passar a levar aquele embate que existe entre MP e DP, né, no âmbito estadual para a esfera federal também. Né? E bom, agora para onde é que a gente vai? Né? A nossa ideia é olhar a fundo quem são esses réus, né? E olhar como atuam as instituições. Então a gente quer, né, olhar para o fluxo da justiça, olhar para a raça dos réus, olhar, né, para a punição e para a confirmação ou para o recrudescimento dessas condenações do primeiro grau pelo TRF4, né? De repente ampliar a pesquisa para todos os 5 TRFs e poder fazer algum tipo de pesquisa comparada, né? E para além de olhar, então, né, como é que, em termos de judicial behavior, né, como é que esses juízes eles estão atuando, os defensores e os promotores. E, principalmente, a prisão, né? Para quem serve a prisão nesses casos. E aí, eu não sei se dá para abrir. É um videozinho. Não tem como. Era só um videozinho que esses dias... Era só um videozinho que esses dias chegou para mim no Facebook e que eu achei super interessante, porque eram os casos, os crimes mais engraçados da história do Brasil, e era justamente um contrabandista que tinha um Monza, e o Monza estava cheio de caixa de cigarro, e ele dizia que era tudo para consumo dele, e aí o cara... 200 balas. Igual, E aí o repórter perguntava, mas quanto tempo tu vai levar para fumar tudo isso?
a vida toda, hora eu fui buscar. Então, é o retrato, né, também dessa justiça que é tão elitizada, né, e que está tão, né, em moda hoje, tão mediatizada. Então, é isso. Muito obrigada.